O sistema da Reserva Federal foi estabelecido pelo Congresso há mais de um século para servir como Banco Central dos Estados Unidos. A história da Reserva Federal está ligada ao esforço de construir um sistema financeiro mais estável e seguro. Este vídeo apresenta os principais eventos que levaram ao estabelecimento do sistema da Reserva Federal Americana e como o Fed evoluiu para atender às necessidades da economia dos Estados Unidos. Muito prazer, eu me chamo Marcos Brando e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Desde já, quero lembrar que não sou nenhum especialista em economia ou algo do tipo. Sou apenas um amante do assunto, bem como de negócios e empreendedorismo. Se você, assim como eu, também gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like para ajudar na divulgação do vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sino da notificação para receber mais vídeos como esse. Os Estados Unidos eram consideravelmente mais instáveis financeiramente antes da criação da Reserva Federal. Pânicos, crises e uma alta taxa de falências de bancos tornaram a economia dos Estados Unidos um lugar mais arriscado para investidores internacionais e domésticos depositarem seu capital. A falta de crédito confiável arruinou o crescimento em muitos setores, incluindo a agricultura e a indústria. No início, porém, os americanos também não queriam um banco central, pois o viam como um modelo baseado na coroa real e seu Banco da Inglaterra. A nova América não queria ser feita à imagem da Grã-Bretanha. Ainda assim, houve algumas tentativas iniciais. Alexander Hamilton, o primeiro secretário do Tesouro, foi fundamental para a formação do primeiro Banco Nacional da América, conhecido como o Banco dos Estados Unidos. Localizado na Filadélfia, Pensilvânia, dentro do Parque Histórico Nacional da Independência, a estrutura foi concluída em 1797 e hoje é um marco histórico nacional. Foi uma das 4 maiores inovações financeiras da época, incluindo a assunção pelo governo dos Estados Unidos das dívidas de guerra do Estado, o estabelecimento de uma Casa da Moeda e a imposição de um imposto federal de consumo. O objetivo de Hamilton com essas medidas era estabelecer ordem financeira, crédito nacional e resolver a questão da moeda fiduciária, um título que não está lastreado em nenhum metal, ou seja, não possui real valor, a não ser advindo da confiança das pessoas em quem emitiu tal título. No entanto, essa primeira tentativa de um banco central americano durou pouco. Anos mais tarde, houve uma segunda tentativa, com o segundo Banco dos Estados Unidos, que teve vida ainda mais curta. Em abril de 1792, abriu uma agência em Nova York, o segundo Banco de Wall Street, então se tornando o Banco de Nova York. Esses bancos centrais duraram um total de 8 anos, antes de serem forçados a fechar pelo Congresso. Depois de muitas décadas sem um banco central, foi o J.P. Morgan o salvador do sistema financeiro americano e responsável por forçar o governo a agir de acordo com os planos de um banco central, que vinha considerando há quase um século. Durante o pânico bancário de 1907, Wall Street recorreu ao J.P. Morgan para guiar o país durante a crise que ameaçava levar a economia à beira do colapso e entrar em depressão. O fato de o governo dever sua sobrevivência econômica a um banqueiro privado forçou a legislação necessária para criar um banco central e a Reserva Federal. Nos anos entre 1907 e 1913, os principais banqueiros e funcionários do governo dos Estados Unidos formaram a Comissão Monetária Nacional e viajaram para a Europa para ver como o Banco Central era administrado lá. Eles voltaram com impressões favoráveis dos sistemas britânico e alemão, usando-os como base e adicionando algumas melhorias colhidas em outros países. O Congresso finalmente aprovou a Lei da Reserva Federal, a legislação que criou o atual sistema da Reserva Federal.
o Congresso desenvolveu a Lei da Reserva Federal para estabelecer a estabilidade econômica nos Estados Unidos, através da introdução de um banco central para supervisionar a política monetária. A lei estabelece a finalidade, estrutura e função do sistema da Reserva Federal. A Lei da Reserva Federal de 1913, sancionada pelo presidente Woodrow Wilson, deu aos 12 bancos da Reserva Federal a capacidade de imprimir dinheiro para garantir a estabilidade econômica. O sistema da Reserva Federal criou o duplo mandato para maximizar o emprego e manter a inflação baixa. Desde então, a Reserva Federal passou a ter poder sobre a oferta monetária e, por extensão, sobre a economia. Embora muitas forças dentro do público e do governo estivessem pedindo um banco central que imprimisse dinheiro sob demanda, o presidente Wilson, segundo especialistas, foi influenciado pelos argumentos de Wall Street. Portanto, o governo criou a Reserva Federal, mas ele não estava de forma alguma sob controle do governo. Em 1929, ocorreu a Depressão, uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920. O governo passou a lamentar a liberdade que havia concedido à Reserva Federal durante a crise e se recusou a evitar a Grande Depressão que se seguiu. Até os dias atuais, é muito debatido entre os especialistas se o Fed poderia ter parado a depressão, mas há poucas dúvidas de que ele poderia ter feito mais para suavizá-la e encurtá-la, fornecendo taxas de juros mais baixas para permitir que os agricultores continuassem plantando e os negócios continuassem produzindo. Inclusive, foi a segunda G mundial e não a Reserva Federal que tirou a economia da depressão, segundo eles. Depois da G, o Fed foi capaz de apagar algumas das más recordações da depressão, ao manter as taxas de juros baixas, fazendo com que a economia dos Estados Unidos crescesse praticamente ininterruptamente até os anos 60. A estagflação e a inflação atingiram os Estados Unidos na década de 70, prejudicando a economia, mas prejudicando o público muito mais do que os negócios. O governo Nixon encerrou o caso intermitente do país com o padrão ouro, tornando o Fed muito mais importante no controle do valor do dólar americano. A grande questão para o Fed era se o país estava melhor com inflação ou desemprego. Ao controlar as taxas de juros, o Fed pode facilitar a obtenção de crédito corporativo, incentivando assim a expansão dos negócios e a criação de empregos. Infelizmente, isso também aumenta a inflação. Por outro lado, o Fed pode desacelerar a inflação, a aumentar as taxas de juros e desacelerar a economia, causando desemprego. Em 1987, um homem chamado Alan Greenspan assumiu a Reserva Federal e, juntamente com a instituição, enfrentou a queda da Bolsa de Valores de Nova York, também conhecida como Crash de 1987. Muito parecido com o JP Morgan, em 1907, Alan Greenspan reuniu todos os líderes necessários e manteve a economia à tona. Depois de Greenspan, o Fed teve que enfrentar a crise financeira de 2008 e a grande recessão. Segundo os especialistas, o Fed pode alimentar a economia com taxas de juros ideais, levando a um baixo desemprego e possivelmente a problemas futuros, ou oferecer pouca ajuda, forçando a economia a aprender a se ajudar. Resumindo, a Reserva Federal Americana é a responsável por guiar a economia por muitos anos. Se você, assim como eu, também gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like para ajudar na divulgação do vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sino da notificação para receber mais vídeos como esse. Um forte abraço e até o próximo vídeo.